Olá, tudo bem? Você vem apresentando sangramento no vaso sanitário, desconforto ou prolapso ao evacuar? Calma, isso pode ser uma hemorroida. Hoje no vídeo eu vou te apresentar 5 coisas que funcionam para o alívio das hemorroidas, principalmente se a gente atua no início, e 3 mitos que podem atrapalhar. Aproveita para se inscrever no canal, eu sempre posto dicas úteis para você cuidar melhor da saúde do intestino reto em anos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Maurílio Paiva, médico coloproctologista. Então vamos logo para o vídeo. Em primeiro lugar, vamos entender melhor o que são as hemorroidas. As hemorroidas nada mais são do que almofadinhas que fazem um acolchoamento do canal do ânus. A gente chama também de coxins hemorroidários. Essas almofadinhas, esses coxins hemorroidários, eles contêm vasos do plexo hemorroidário. E esses vasos, quando a gente tem um conteúdo no reto, como fezes e gases, eles enchem esse plexo hemorroidário, essas almofadinhas, para ajudar na vedação, na continência, para a gente evitar de ter escapes desse conteúdo do reto. E também essas almofadinhas têm uma função de acolchoamento do canal para amortecer a passagem das fezes durante a evacuação, evitando traumas na região do canal anal. A doença hemorroidária é quando a gente tem uma alteração desses coxins hemorroidários e desses vasos do plexo hemorroidário. E no início da doença hemorroidária, quando a pessoa está nos estágios iniciais, os sinais e sintomas costumam ser leves e ocasionais. Então pode ocorrer um sangramento eventual, um desconforto leve, e no início a pessoa não percebe o prolapso, a exteriorização da hemorroida, que começa a acontecer na hemorroida interna grau 2. A pessoa pode notar também alguma coceira na região, às vezes uma nodulação na região perianal, na parte externa do ânus. Então, isso são sinais que você está desenvolvendo uma doença hemorroidária. Como esses sinais e sintomas costumam ser leves e ocasionais no início, as pessoas deixam para procurar o proctologista só quando a doença está mais avançada, causando sintomas mais frequentes. Então, é importante a gente atuar no início para a gente conseguir controlar bem essa doença. E muitas vezes a gente consegue evitar a progressão da doença. Então, eu vou te explicar 5 coisas que funcionam para ajudar a controlar os sintomas e evitar a progressão da doença hemorroidária. A primeira coisa que ajuda a melhorar os sintomas e evitar a progressão da doença hemorroidária é o aumento da ingestão de água e fibras na dieta. Mudar o seu padrão alimentar, evitar aquele padrão alimentar que é muito focado em farinhas, normalmente os alimentos que vêm de farinha de trigo, farinha de milho. Então a pessoa tem o costume, muitas vezes, de ingerir pão, quitandas e outros alimentos à base de farinhas, muitas vezes processados e ultraprocessados, no café da manhã, no café da tarde e muitas vezes substituindo o jantar. Com isso, você acaba tendo uma baixa ingestão de fibras. Então é muito importante tentar incluir em todas as suas refeições alimentos ricos em fibras, preferencialmente as frutas, no café e nos lanches, os vegetais no almoço e jantar. Então, preferencialmente, fazer um jantar é sempre mais saudável do que um lanche, na maioria dos casos. Tentar jantar mais cedo também ajuda muito a evitar outros problemas de saúde. E sempre tentar incluir nessas refeições alimentos ricos em fibras, como as frutas, as saladas, os vegetais, principalmente crus, contém mais fibras, mas também podem ser cozidos, refogados. Então, sempre tentar incluir uma quantidade adequada. E beber bastante água ao longo do dia. O ideal é a gente consumir 35 ml por quilo de peso. Então, a gente fala 2 litros, mas depende do adulto. Então, para a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente não pode esperar ter sede. Então, criar uma rotina que você vai bebericando água ao longo do dia, incluir, por exemplo, a ingestão de 1, 2 copos em jejum antes do café da manhã ajuda bastante, não só na hidratação, também no estímulo ao desejo de evacuar. Então, essa mudança da rotina alimentar, do padrão alimentar, incluindo mais fontes de fibra
e bebendo uma água adequadamente, ajuda muito na consistência das fezes, a gente ter o desejo nítido de evacuar, vai contribuir também para ter uma evacuação satisfatória e evitar aquelas fezes ressecadas, aquele acúmulo de fezes, o esforço excessivo para evacuar, que muitas vezes aumentam a pressão no canal do ânus, contribuindo para a piora das hemorroidas. A segunda coisa que ajuda no alívio das hemorroidas, principalmente naquelas crises de desconforto, inchaço e mesmo nas crises de trombose hemorroidária, que é quando a gente tem uma nodulação na região anal dolorosa, são os banhos de assento com água morna. Os banhos de assento, eles ajudam a relaxar a musculatura, aliviando o desconforto e melhoram a vascularização local, ajudando na melhora do processo inflamatório. Nos casos de trombose hemorroidária, ajudam também na reabsorção daquele coágulo que ocorre na trombose hemorroidária, fazendo com que a gente tenha uma resolução mais rápida da crise. Esses banhos de assento podem ser feitos principalmente após as evacuações, como duração média ali de 10 minutos já é suficiente, não precisa colocar nada na água. E se você tem a região com essa nodulação dolorosa, um inchaço nas hemorroidas, você pode repetir esses banhos de assento ao longo do dia, mais uma ou duas vezes, durante esse período de crise. Isso ajuda bastante no alívio dessas crises, na resolução mais rápida dos sinais e sintomas. Em relação aos banhos de assento, um cuidado especial deve ser naqueles casos de hemorroidas, principalmente mais avançadas, internas, que têm um prolapso volumoso e que sangram com frequência e que a pessoa às vezes não tem muito desconforto na região. Então, o sinal principal ali da hemorroida nesse caso é o sangramento, aquele sangramento que muitas vezes pinga ou até esguicha no vaso, naquelas hemorroidas internas mais volumosas. Nesse caso, o banho de assento ele deve ser evitado, porque o calor ele tem ali um efeito de vasodilatação que eventualmente pode atrapalhar no controle do sangramento. Pode sim ser feito nesses casos, principalmente naquelas hemorroidas que tem um prolapso volumoso e a pessoa, após as evacuações, já costuma ter que empurrar a hemorroida para dentro. E às vezes, quando essa hemorroida está mais engurgitada, mais cheia de sangue, a pessoa não consegue fazer essa redução das hemorroides. E aí essa hemorroida interna que teve o prolapso fica mais exposta, ela pode ficar inflamada e causar mais desconforto e eventualmente precipitar uma crise de trombose também, que é bastante dolorosa. Então, se você tem esse tipo de hemorroida e depois da evacuação não conseguiu fazer a redução, está percebendo que a hemorroida está um pouco mais engurgitada, mais inchadinha e não voltou para dentro, o banho de assento, mesmo que tenha o sangramento, como eu falei, o banho de assento ali após a evacuação pode te ajudar, porque ocorre um relaxamento da musculatura, favorecendo a redução da hemorroida interna para dentro. Com isso, a gente consegue controlar melhor os sintomas também. A terceira coisa que pode ajudar no alívio das hemorroidas são as pomadas e cremes. Existem várias formulações, tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que eu falo sobre as diferenças dessas pomadas. Esses cremes e pomadas, eles podem sim ajudar no alívio dos sinais e sintomas. E qual utilizar? Né? No vídeo eu comento detalhadamente sobre a diferença desses cremes e pomadas. Então, mas de maneira geral, a maioria dessas pomadas que a gente encontra prontas na farmácia, elas podem ser utilizadas principalmente nessas crises, quando ocorre ali sintomas como inchaço, desconforto. Essas pomadas elas ajudam no alívio dos sintomas, mas nada de ficar usando pomadas por várias semanas seguidas sem uma orientação médica adequada, principalmente aquelas pomadas que na formulação contém corticoide, porque isso, se usado por bastante tempo, pode prejudicar a região do ânus, favorecendo o aparecimento de outros sinais e sintomas com o passar do tempo. Então, muito cuidado com o uso dessas pomadas, elas podem ser sim utilizadas, mas com cautela e, obviamente, se você tem uma persistência de sintomas ou uma recorrência frequente, com necessidade de usar com frequência, isso é sinal que está na hora de procurar o proctologista para uma avaliação. Um detalhe também em relação às pomadas e cremes. A maior parte delas, elas vêm com um aplicador. Esse aplicador, ele serve para usar a pomada na parte interna do canal, para as hemorroidas internas.
Eu, particularmente, não oriento os meus pacientes a utilizar esse aplicador. Então, eu uso mais as pomadas passando na ponta do dedo, naquela parte mais externa. A gente pode até auxiliar com a pomada para fazer uma massagem para aquelas hemorroidas que são mais expostas voltarem para dentro, isso ajuda a aliviar os sintomas. Mas quando a gente tem, por exemplo, um sangramento frequente que vem das hemorroidas internas e a gente quer ajudar nesse controle, eu gosto mais de prescrever o Proctil supositório, né? Eu estou dizendo a marca aqui porque eu não conheço outra marca que tem ali um concorrente que tem ali outro supositório semelhante. Então, normalmente a gente usa ali. As pomadas existem outras marcas que são semelhantes. Mas então, nesses casos, a gente, na maioria das vezes, vai usar esses cremes e pomadas sem o aplicador. O aplicador acaba incomodando. Quando necessário para precisar de controle do sangramento interno, é preferível usar então esse supositório. A quarta coisa que ajuda bastante e é muito importante, mesmo para quem nunca desenvolveu hemorroida, é evitar o esforço excessivo e evitar ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Ou seja, nos tempos modernos, não levar o celular para o vaso sanitário. Então, para a gente evitar o esforço excessivo, além dos cuidados com a alimentação que a gente já comentou, é muito importante você procurar atender o desejo de evacuar no momento que você tem esse desejo de evacuar. Porque quando a gente sente o desejo de evacuar, ocorre uma contração do intestino e um relaxamento adequado da musculatura do assoalho pélvico, favorecendo a eliminação das fezes sem o esforço excessivo. E, consequentemente, a pessoa consegue ter uma evacuação satisfatória, esvaziar o reto adequadamente e não fica com aquelas fezes retidas que acabam aumentando a pressão no canal do ânus. E você evita o esforço excessivo, que é bastante prejudicial também. Além disso, você consegue levantar rapidamente do vaso sanitário. Só que tem muita gente que vai na hora que tem o desejo de evacuar, consegue evacuar rapidamente, e aí depois fica no celular ali 15 minutos, 20 minutos, às vezes 40 minutos, vendo notícia, trabalhando, vendo rede social. Então isso é muito prejudicial. Então o conselho que eu sempre dou para os meus pacientes, não levar o celular para o vaso sanitário. Deu vontade, vai na hora, acabou, levanta, vai ver o celular sentado na poltrona do sofá, na sua cama, na cadeira de trabalho, mas não leve o celular para o banheiro. E a quinta coisa que funciona para a gente tratar essas hemorroidas no início e evitar procedimentos cirúrgicos é a ligadura elástica. São os procedimentos intervencionistas não cirúrgicos. Eu utilizo a ligadura elástica, existe também a escleroterapia, mas no Brasil, mais de 90% dos proctologistas utilizam a ligadura elástica. A ligadura elástica é um tratamento que é feito no consultório, sem necessidade de anestesia, pouco desconfortável, rápido retorno às atividades e tem uma boa eficácia, principalmente nas hemorroidas internas, grau 1 e grau 2. Então, como eu disse, o ideal é a gente diagnosticar essa hemorroida no início do quadro, porque a gente consegue adotar todas essas medidas satisfatórias para controlar os sintomas e evitar a progressão das hemorroidas. E caso a pessoa continue tendo sinais e sintomas recorrentes, que no início, como eu falei, são mais leves, a gente já atuar, às vezes, fazendo um tratamento que nesta fase vai ter uma boa resposta e, consequentemente, evita a progressão da doença. Então, você controla no início, evitando essa hemorroida ficar mais avançada e muitas vezes precisar de um tratamento cirúrgico. Então, o conselho é sempre assim: apresentou sinais e sintomas que você está percebendo, que por mais que sejam leves, estão ocorrendo com certa frequência, mesmo que isso não te incomode com muita intensidade, seja rápido e passageiro, isso é sinal que você pode estar com uma hemorroida, que essa hemorroida pode estar evoluindo, então é hora de procurar um proctologista para uma avaliação e uma orientação adequada e um tratamento, às vezes, nessa fase, que é muito mais fácil da gente resolver. Agora, eu vou falar 3 mitos que a gente vê muito frequentemente nas redes sociais e nas perguntas dos pacientes, que às vezes podem prejudicar esse acompanhamento. O primeiro deles é: só a cirurgia resolve a doença hemorroidária? Isso é errado. Como eu disse, a doença hemorroidária ela é frequente. Aproximadamente 25% da população vai desenvolver algum grau de doença hemorroidária. E desses, aproximadamente 10% só vão precisar de um tratamento cirúrgico.
Então a gente consegue, principalmente quando a gente atua mais no início do quadro, controlar essa doença hemorroidária com medidas, né, alimentares, de rotina evacuatória, higienização adequada, que vão ajudar a hemorroida ficar estável, não progredir e muitas vezes ficar assintomática ou, eventualmente, causar sintomas muito leves e muito ocasionais. E aí você, obviamente, vai fazendo esse acompanhamento. Se perceber que esses sinais e sintomas estão começando a ocorrer com mais frequência, procurar o proctologista para uma orientação mais adequada, eventualmente no início fazer uma ligadura elástica, que é muito útil para essas hemorroidas internas iniciais. Então, a maioria dos casos não vai precisar de cirurgia. O importante é descobrir no início e tomar as medidas adequadas para evitar a progressão. O segundo mito: pomada e remédio pode curar a hemorroida. Isso também é errado. Quando a pessoa já desenvolveu uma doença hemorroidária, pomadas e medicamentos, eles podem ajudar, como eu falei, no controle dos sintomas, na resolução do sangramento, do processo inflamatório. Mas a doença hemorroidária, às vezes inicial, vai continuar lá. Muitas vezes eu escuto, principalmente aqueles pacientes que já chegam com uma doença hemorroidária mais avançada, e eu indico cirurgia, e a pessoa está preocupada, às vezes, muitas vezes com medo da cirurgia, e a pessoa sempre comenta, fala, eu conheço alguma pessoa que teve uma hemorroida e fez um banho de assento com determinada erva, usou pomada tal, usou remédio tal, e ficou curado da hemorroida, nunca mais teve nada. Normalmente isso acontece em dois casos específicos. Pode ser aquele caso que a pessoa teve uma crise, tem uma doença hemorroidária inicial, teve uma crise de inflamação, por exemplo, ou de trombose hemorroidária, essa crise regrediu e depois dessa hemorroida ele melhorou os cuidados em relação à alimentação, higienização, rotina evacuatória, e essa hemorroida ficou estável, está quietinha, ela está lá, pequenininha, mas não está causando sintomas. E tem também aqueles casos de trombose hemorroidária externa, que a pessoa não tem uma doença hemorroidária e só teve uma crise aguda de hemorroida externa. Então, essas crises agudas de hemorroida externa, a maioria das vezes vão ter ali uma resolução espontânea, alguns medicamentos podem ajudar, tem vídeos aqui no canal também que eu explico como que é o tratamento da trombose hemorroidária externa, e a pessoa melhorou aquela crise aguda, ela não tem uma doença hemorroidária ali subjacente. Então, a pessoa melhorou a crise aguda, ela não tem mais nada. Então, aquela hemorroida curou, né? Então, esses hemorroides que eventualmente curam, né, são só essas crises agudas de hemorroidas externas, né? Normalmente se manifestam ali com aquele nódulo, né, de trombose hemorroidária externa e a pessoa ainda não desenvolveu a doença hemorroidária. Então, pomada e remédio, para quem já tem uma doença hemorroidária, ou seja, aqueles coxins hemorroidários, os vasos do plexo hemorroidário doentes, essas pomadas, cremes e medicamentos via oral não vão curar, podem ajudar no controle dos sintomas. É importante depois também você procurar um proctologista para ver como é que está o estágio dessa doença, essa característica, e orientar como que vai ser esse segmento, esses cuidados para evitar a progressão da doença, e também, se já tiver indicação de fazer algum tratamento, fazer mais no início. Como eu falei, a gente tem opções menos invasivas quando a doença está inicial. E o terceiro mito é que pessoas que têm a doença hemorroidária, que têm hemorroidas, não podem fazer exercício físico. Então, isso também não é verdade. Inclusive, o exercício físico, somente aquele exercício leve, regular, que a pessoa já tem uma rotina de exercícios, podem ajudar no funcionamento intestinal, melhoram a circulação local na região pélvica, melhorando o retorno venoso da região. Então, isso tudo é satisfatório no controle das hemorroides. Tem algumas pessoas, principalmente com uma doença hemorroidária mais avançada, que determinados exercícios mais intensos, principalmente exercícios de perna, que a pessoa tem que fazer um esforço muito grande, e isso acaba gerando o que a gente chama de manobra de Valsalva, que é quando a gente faz aquele esforço excessivo, muitas vezes prendendo a respiração. Isso aumenta muitas vezes a pressão abdominal e vai refletir lá na região pélvica e eventualmente pode ocorrer ali um sangramento, uma exteriorização. Claro, se você tem esse tipo de hemorroida, já passou por essa situação, esses exercícios mais intensos você deve evitar até fazer o tratamento da sua hemorroida. Normalmente esses casos são cirúrgicos, né? Então até você fazer o tratamento adequado, você vai evitar esses tipos de exercícios. Mas os exercícios mais leves,
que não causam sintomas, você deve manter, porque isso vai te ajudar nesse funcionamento intestinal, nessa melhora ali da vascularização. Então, é importante sim manter exercícios regulares, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, sobrepeso. Também são fatores que, com o envelhecimento, contribuem para a piora das hemorroides. É muito importante sim a gente evitar esse sedentarismo, manter a atividade física regular. E o recado final, então, é que caso você tenha esses sinais e sintomas e está percebendo que esses sinais e sintomas estão ocorrendo com mais frequência, com mais intensidade, então sangramento frequente, desconforto que ocorre de maneira recorrente, ou mesmo já tem percebido o prolapso hemorroidário, que é essa exteriorização durante as evacuações, mesmo que isso não cause desconforto, é importante você procurar um proctologista para uma avaliação. O diagnóstico inicial ajuda muito, evitar a progressão. Se já tem indicação de fazer algum tratamento, no início a gente tem mais opções de tratamento menos invasivos. E é importante também, claro, sempre frisar em relação ao sangramento. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um sangramento é confirmar a fonte desse sangramento. Nem sempre a gente vai precisar fazer a colonoscopia. Então depende muito da característica do sangramento, se tem outros sinais e sintomas associados, da idade do paciente, da pessoa. Então, o primeiro passo é procurar um proctologista, porque muitas vezes no exame proctológico a gente já consegue identificar a causa, né? E se ficar dúvida, aí, obviamente a gente vai seguir na investigação para excluir outras fontes de sangramento. Então, o sangramento ele sempre deve chamar a atenção, nunca pode ser ignorado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, aproveita para se inscrever no canal, sempre posto vídeos novos com dicas para você cuidar melhor da saúde do intestino, reto e ânus. E se você conhece alguém que sofre com hemorroides, encaminhe esse vídeo. Aproveita também para comentar aqui embaixo se tem algum assunto que você gostaria de ver aqui no meu canal. Até o próximo vídeo.